Olá, no Alesp em Pauta de hoje nós vamos conversar sobre carros elétricos. Olha, vamos bater um papo aqui sobre os benefícios ambientais e também as vantagens de se ter um carro elétrico. Eu recebo aqui, através da nossa plataforma Zoom, o presidente da PROAN, que é o Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, o Carlos Bocuí. E também recebo o Flávio Drapal, que é especialista em mobilidade sustentável. Muito bem-vindos aqui, os dois, ao nosso programa. Carlos, é um prazer tê-lo também conosco aqui, o Flávio também. Eu vou começar com o Carlos, né? Não é porque é o mais velho, né, Carlos? A gente vai poder... O Carlos vai olhar e falar, não, mas o Carlos Bocuí... Oi? Não, cabelo branco também não é só... Não quer dizer que é questão de idade também. Tem muita gente com cabelo... A barba branca. Mas também a gente tem que falar o seguinte, né, Carlos? É um garoto que está do seu lado também, né? Muito novo ainda, mas ele chega lá, ele chega lá. Carlos, o prazer estar com você aqui mais uma vez. E eu queria que você falasse, né, já de cara, das vantagens. Por que o carro elétrico hoje, né, é melhor do que os carros movidos a combustão? Olha, é uma questão de tecnologia, né? Tecnologia limpa. O que nós temos hoje, em termos de mobilidade, por exemplo, na cidade de São Paulo, são tecnologias, por exemplo, diesel, tecnologias movidas a gasolina, que são ineficientes do ponto de vista de controle de poluição, né? Principalmente os veículos diesel, que sempre foram um problema para a cidade de São Paulo, né? Então, o carro elétrico ele tem esse condão, né, de não poluir. Isso é extremamente relevante para nós, né, que vivemos um período onde você tem no planeta 4 milhões de mortes por ano de poluição atmosférica, e no Brasil, segundo o último estudo da OMS, nós tínhamos aí aproximadamente 50 mil mortes por ano de poluição atmosférica. Então, tecnologias boas, tecnologias amigáveis, como os carros elétricos, são sempre um elemento muito importante para a sociedade, porque vão nos privar desse estado de poluição. E também, né, a gente sabe que não só a poluição, né, mas o carro elétrico tem a vantagem, né, também do barulho, né? O carro elétrico não faz barulho, não emite, né, nenhum barulho, é silencioso, né, tudo através da bateria. Eu quero que o Flávio me fale um pouquinho também, que o Flávio é especialista em mobilidade, né, Flávio, né, das vantagens do carro elétrico. Olá, Sérgio. Olá, ouvintes. Eu acho que um dos principais pontos também de maior atrativo ao consumidor é a economia aliado à sustentabilidade. Então, todo o veículo elétrico, seja ele bike, moto, carro elétrico, todos eles trazem uma economia e uma sustentabilidade ao meio ambiente bem relevante a nível financeiro e a nível de poluição. Então, acredito que esses são os dois principais tópicos aí de vantagens, né? Claro, não fazer barulho também é um excelente ponto, né? Porque a gente está falando de uma poluição sonora que, se você pega aí em São Paulo uma marginal, você sabe o estresse, né? Que você estar dentro de um carro com um monte de tanto barulho a combustão quanto buzina e tudo, e então isso acaba trazendo aquele desconforto, né, do dia a dia. Isso aí não tenha dúvidas, né, que a gente tem, claro, essa vantagem, né, Carlos, do carro elétrico não poluir. A gente sabe muito bem disso, como você acabou de falar logo no começo aqui do programa, Carlos, né? Essa vantagem é muito boa para as pessoas, para o ambiente, né, que a gente vive, já que a gente tem aí também, né, outros tipos de poluição, né, que afeta muito. Por exemplo, os ônibus aqui, né, os ônibus na cidade também têm um grande poder de poluição, né, se bem que já se tem também ônibus elétricos. Agora, eu queria saber da questão da aceitação das pessoas, viu, Carlos, em relação ao carro elétrico. Muita gente ainda bate de frente com isso, muita gente ainda tem dúvidas sobre a questão do carro elétrico, né? Na questão de você possuir, ter um carro elétrico
né, a questão de oficina, em tudo, que não dá oficina, porque a bateria, a gente sabe disso. Aí eu queria que você falasse um pouquinho, né, dessa coisa que ainda existe um pouco de rejeição em questão do carro, de se possuir um carro elétrico, né? Eu acho que toda a tecnologia nova, né, até que ela venha a ser plenamente aceita pela sociedade, demora um tempo. Do ponto de vista ambiental, as críticas que têm se levantado sobre os carros elétricos é a questão da bateria, né? O que fazer com relação O às descarte, baterias né? dos carros elétricos. O descarte da bateria, a reciclagem, enfim, tudo isso realmente é um problema ambiental que tem que ser, a gente tem que avançar nisso, né? Por outro lado, eu acho que para o brasileiro, o carro elétrico ainda é muito dispendioso, tem um valor muito alto de mercado. Isso leva a uma preocupação, tá? De você adquirir um produto que tem uma durabilidade de bateria X, mas isso tem que ser melhor introjetado na sociedade, né? Então falta informação. Mas como toda tecnologia nova, a frota elétrica ela vai prevalecer. Você veja aí a frota de ônibus elétricos em São Paulo, que está indo muito bem, né? Então nós temos aí um avanço realmente de mudança de matriz que é muito saudável para a vida das pessoas, para o ruído na cidade, como já foi dito, e isso demora um tempo para se consolidar, né? Agora, temos que pensar, e aí tem um problema que remanesce numa troca de frota, que são os veículos antigos que continuam aí rodando, vão continuar rodando por muito tempo, e principalmente a frota diesel, que não conta com sistemas adequados de controle de poluição. E lembrando que nós, em São Paulo, extinguimos o programa de inspeção veicular, tá? Que era muito importante para fazer o controle dos veículos desregulados, etc. Eu queria saber, Flávio, as principais diferenças, né, entre um carro elétrico e um carro movido a combustível. A principal diferença é o custo, né, de manutenção. Um carro elétrico, ele tem um custo muito reduzido, haja visto que você não tem aquela despesa de manutenção de motorização periódica, troca de óleo, é tudo muito bem simples e bem menos oneroso. Nós temos também, em relação à potência do carro, né, ao torque, tem muita gente que se liga muito nessa questão, né, de você ter um carro com maior poder de arranque, outros não. Enfim, tecnologia do carro elétrico, ela não tem muito o que você questionar. 90% dos carros elétricos, eles vêm preparados com uma tecnologia interna muito superior do que um carro a combustão. Então, eu acho que isso também é um principal diferencial aí de um carro elétrico. Você quer falar, Carlos? Você queria complementar alguma coisa? Não, eu concordo perfeitamente, o Flávio está coberto de razão. É isso mesmo. A economia é fantástica, né? E vamos falar também de impostos, né? Nós temos aqui a nossa Casa de Leis, a Assembleia Legislativa Paulista, né? Ela cria, né, projetos de lei aqui que, sancionados pelo governador, viram leis, né? Nós temos, inclusive, um projeto de lei aqui que pode ajudar também, né, quem tem o carro elétrico a ter a isenção do IPVA, por exemplo, Carlos. Eu queria que você falasse também um pouco disso, que visa aí também estabelecer, esse projeto de lei aqui da Casa, incentivos, né, fiscais aos proprietários de carros elétricos ou carros movidos também a hidrogênio, Carlos. Olha, eu acho que sempre as políticas públicas, elas demandam incentivos econômicos, né? Assim como você usa a multa para penalizar aquele que polui, o infrator, de outro lado, você deve proporcionar facilidades econômicas para que as pessoas se motivem a trocar o seu veículo por um veículo limpo, não é? Que vai despressurizar a cidade no sentido de poluição, vai economizar em termos de saúde pública, né, para a rede de atendimento à população na área médica. Então,
todo incentivo econômico ele acaba sendo importante e ele traz um retorno para a sociedade. Não é? Então, deve ser muito bem visto o fato de você ter um projeto de lei que promove o estímulo econômico para uma tecnologia limpa, que despressuriza, que despolui São Paulo. E para você, Flávio, como é que você vê, né, a importância desse projeto de lei que pode aí, né, que, se aprovado, trazer a isenção desse imposto IPVA aqui no estado de São Paulo? Sérgio, o Carlos tocou num ponto onde ele falou que o preço dos carros elétricos eles são mais elevados, né? Então, mas se você pega para comparar os impostos de um carro a combustão com um de elétrico e o custo que você tem no dia a dia, você dilui essa diferença de preço num prazo de 2 anos, facilmente 2, 3 anos. Então, assim, se você pensa no longo prazo com um veículo, você já tem essa economia bem considerável. Então, se você tem um incentivo maior ainda, fiscal, você reduz mais ainda essa diferença de investimento inicial no longo prazo. Hoje, o que está trazendo maior atratividade no elétrico para o consumidor é a despesa com combustível e o incentivo no IPVA. Se você consegue um projeto de lei onde você isenta esse IPVA, o atrativo fica maior ainda. Carlos, vamos voltar a falar um pouco mais sobre a questão ambiental, do descarte, como a gente estava no começo falando também, das baterias, né? Como é que se faz isso? Como é que pode acontecer? Porque imagina quantos milhões de automóveis, né, a gente tem no país e agora, né, no modelo elétrico, com certeza ainda se tem uma demanda muito grande aí de automóveis que vão chegar. Né? Como é que pode ser descartável, ou melhor descartável, né, essas baterias dos carros, que são baterias grandes, né? Como é que vai ser esse processo? Como é que você imagina isso, Carlos? Você já tem um estudo então, Sérgio, mais à frente sobre isso, entendeu? Melhor estudado? Eu acho que são 2 problemas. Uma questão é a extração de matéria-prima para confecção das baterias, de forma que isso não venha a prejudicar o meio ambiente. Então, esse é o lado da extração mineral. A segunda questão é o final da vida útil das baterias, como ela pode ser reabsorvida num ciclo virtuoso, né, que a gente chama de economia circular, quer dizer, aquilo que é descartado volta como insumo na linha de produção e aí você tem um ciclo que se fecha e isso é muito positivo porque é benéfico para economizar recursos naturais, né? Então, esse é o ponto, né? Levando em consideração que as baterias elas são elementos que não podem ser descartados em qualquer lugar, porque elas são elementos que contêm materiais que não são benéficos ao meio ambiente, pelo contrário. Então, a destinação final, ela deve ser muito bem trabalhada. Eu acho que esse ponto já está sendo equacionado, mas vai depender muito ainda do avanço científico para que você tenha esse equacionamento para mudar para uma matriz que ela seja realmente limpa do ponto de vista de poluição, do ponto de vista de redução de ruído, mas também do ponto de vista da tecnologia construtiva, ela seja também amigável, amiga do meio ambiente, né? Eu acho que nesse aspecto nós vamos ter que avançar um pouco ainda do ponto de vista tecnológico. Flávio, o que o Carlos está falando agora aí, né? Eu queria que você desse uma continuidade em relação a essa questão, né, da descarga do descarte, né, das baterias. Isso é complicado ainda hoje, né? Se você chegar a um ponto de ter a quantidade, por exemplo, em São Paulo, de automóveis aqui, nós temos quase 9 milhões de automóveis, não é isso? Então, imagina o que a gente passa aqui com poluição, tudo. O perigo dessas baterias serem descartadas ou ter locais ideais para o descarte delas. Como é que você vê essa situação também, que o Carlos acabou de falar agora? Queria a tua opinião sobre isso. Com certeza, Sérgio. Porém, a gente pode identificar
que está começando um crescimento das empresas especializadas em fazer o descarte. Então, com esse nicho de negócio, né, dos veículos elétricos, começa a surgir em paralelo um novo negócio, que é as empresas especializadas no descarte. Então, a gente está criando um novo negócio que sempre existiu, porém era muito pequeno. Então, a tendência agora é a gente ter um crescimento bem considerável dessas empresas, até porque são as empresas que estão saindo na frente, elas já estão criando um negócio bem rentável para dentro dessa cadeia de consumo, e hoje, como você mesmo disse, é um produto descartável, onde a nível de investimento para uma empresa dessa é bem baixo. Então, é um mercado que está crescendo paralelo ao elétrico, e eu acredito que a solução, que hoje é uma preocupação, ela está bem próxima de acontecer. E, Carlos, isso tem preocupado bastante no caso aí, a questão do ambiente, essa questão das baterias, né? Que são baterias de lítio, né? Hoje, por exemplo, qualquer bateria pequenininha que você tem, você já tem os lixos, né, que são divididos, né, direcionados para aquele tipo de material. Você não pode misturar, por exemplo, até uma bateria, até uma pilha, né, com lixo normal. Né, Carlos? Como é que você vê, então? Você acha que isso tem condições daqui para frente? Pode falar. Eu queria fazer um pequeno complemento com relação àquilo que o Flávio colocou. A Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela é muito clara, ela é sábia, né? Porque ela determina que todo aquele que produz é responsável pela vida útil do produto e, no seu final, pelo seu recolhimento, para que isso se transforme num processo de economia circular, né? Então, os acordos setoriais que são feitos, geralmente pelo governo e pelo setor produtivo, aquele que produz a bateria, né, que acaba sendo parte do carro, isso deve ser melhor arranjado para que haja uma responsabilização maior para o setor automotivo, para que ele promova esse processo de uma forma bem adequada e que recicle ao máximo, né? Então, eu lembro que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela estabelece essa corresponsabilidade daquele que tem a produção do processo, né? Acredito muito no que o Flávio colocou, que, de repente, a oportunidade de um novo negócio faz com que surjam empresas, né, e você tenha uma solução de mercado. Isso é fato, né? É assim mesmo. Por outro lado, nós temos essa obrigatoriedade legal que deve ser vista também dentro do processo. E Flávio, também, né, nesse caso, a gente tem também o impacto, né, nas finanças dos municípios, também do Estado. Enfim, tudo são gastos que a gente tem que... a gente precisa de políticas públicas também, né, Carlos e Flávio, para isso, né, para se ter esses descartes, enfim, criar, ter empresas para fazerem isso. Então, é o que o Carlos falou, você precisa ter, né, eu queria saber de vocês, inclusive do Flávio agora, se essas empresas que vão, no caso, trabalhar para o descarte, né, dessas baterias de lítio, né, elas serão só, no caso, empresas do governo, enfim, ou também empresas particulares, empresas que podem fazer esse tipo de trabalho de descarte? Sérgio, no meu ponto de vista, eu acho que o melhor aproveitamento seria com empresas privadas, né? Claro, desde que haja um incentivo governamental. Nada que é novo, ele não consegue desenvolver se não tiver um incentivo do Estado. Então, até para poder quebrar um pouco a resistência dos empresários, das pessoas, né, que têm esse objetivo de entrar nesse segmento, precisa ter um incentivo do governo também nesse sentido. E eu acredito que a gente já tem algumas experiências com estatais, e eu acredito que se a gente começar
pensando num lado estatal para esse segmento, que é algo tão complexo, eu acho que a gente vai andar a passos bem curtos, enquanto o crescimento do veículo elétrico está sendo a passos largos. Então, vai acabar não acompanhando o desenvolvimento da frota automotiva de elétrico, entendeu? Ô Carlos, quais são os maiores desafios aí enfrentados na redução da poluição, Carlos? Olha, os principais desafios no Brasil, por exemplo, são o estabelecimento dos padrões de qualidade do ar que sejam adequados à proteção da saúde pública. Nós estamos atrasados nisso praticamente 20 anos. Não é? A segunda questão é o estabelecimento de metas e prazos para o atingimento desses padrões. Isso vai levar a políticas públicas que vão ensejar, inclusive isso que nós estamos falando hoje aqui, que é a mudança de frota. Não é? Então você tem que ter esse horizonte definido com prazo e meta. Nós não temos isso hoje, porque os nossos padrões de qualidade do ar são irreais, não são a realidade protetiva que a Organização Mundial da Saúde preconiza. E o terceiro ponto é o mapeamento das fontes fixas de emissão e também das fontes móveis. Né? Das fontes móveis são os veículos, e das fontes fixas ainda não existe um levantamento de emissões preciso, principalmente em áreas industriais, onde você tem poluição pesada, né, principalmente decorrente de polos petroquímicos, etc. Então, esse conjunto, né, de padrão de qualidade do ar, prazo, meta e um levantamento preciso enseja uma política realmente de despressurização, permitindo uma atmosfera mais saudável para a sociedade humana. Ô Flávio, como é que, só para o nosso telespectador, né, eu falo sempre aqui que a gente tem os telespectadores, aqui é a casa do povo, então a gente gosta muito que as pessoas expliquem da melhor maneira possível, mais fácil, mais simples, né, numa linguagem mais simples possível. Mas eu queria que você falasse para a gente como é que funciona, né, no caso aí, a recarga de um carro elétrico, para que o nosso telespectador entenda melhor. A recarga, ela também é algo bem simples. A primeiro momento, ela se torna algo complexo, mas hoje, quando você compra um carro elétrico, você tem aquele carregador padrão, que você faz uma instalação no relógio da sua casa, qualquer eletricista é capaz de fazer isso. Porém, já existe também os carregadores móveis, né, onde você consegue carregar numa tomada convencional. Claro, o tempo de carregamento é um pouco mais longo, não é algo tão instantâneo quanto uma tomada adequada, porém você consegue deixar carregando por algumas horas e você resolve qualquer emergência que você vier a ter. Então, você tem a possibilidade de carregar nos pontos de recarga, que hoje existe até aplicativo para você consultar os pontos de recarga dependendo do seu trajeto, e você também tem a possibilidade de ter um carregador móvel carregar numa tomada convencional. Olha, eu não sei como está hoje, né, em 2024, já a venda de carros elétricos, mas eu tenho dados aqui, né, só para falar para vocês aqui, de 2023. Né? Vamos lá, o Brasil registrou o marco aí de 93.927 carros elétricos vendidos no ano passado. Né? Os dados foram divulgados aí pela Associação Brasileira de Veículos Elétricos. Só no último mês desse ano, as vendas chegaram a 16.279 automóveis. Em comparação com dezembro do ano anterior, ou seja, do ano de 2022, o valor representa uma alta aí de 191%. Eu queria saber se essa média, ô Flávio, está dentro do possível, e Carlos, né, da venda de carros elétricos, né, ou se isso tende, claro, a aumentar, né, como é que é isso, essa média para o ano de 2023 foi correta, como eu disse aqui. Agora, para 2024, você acha que isso vai duplicar, triplicar, quadruplicar, ô Flávio? Olha, Sérgio, pelo meu negócio, tá, que é mobilidade elétrica, eu te garanto, te afirmo que ele vai, no mínimo, ele vai dobrar esse ano.
com certeza. A velocidade do crescimento do elétrico em cenário nacional está, assim, os números estão bem agressivos. Então, né? Depois o Carlos vai voltar. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, Carlos. Depois eu volto contigo para a gente falar mais sobre essa questão ambiental, né? Hoje, conversando aqui falando sobre esse assunto, que a venda de carros, os carros elétricos aqui no Brasil, né? Mas é um instante só, nós voltamos daqui a pouquinho. Não saia daí. Muito bem, estamos de volta hoje aqui com a Lespe em Pauta, conversando sobre carros elétricos. Eu vou voltar aqui com Carlos Bocuí para que ele fale para a gente aqui, né, Carlos? Eu tenho até aqui um estudo, viu, Carlos, do Conselho Internacional de Transporte Limpo, que é o ICCT Brasil. Olha só, os carros elétricos emitem até 67% menos CO2 e não emitem poluentes diretamente, não é isso? Ajudando assim a reduzir a poluição do ar e os impactos com as mudanças climáticas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essas mudanças climáticas, enfim. A questão é, nós temos dois pontos a serem equacionados, principalmente por grandes regiões urbanas, né? Um deles é a poluição atmosférica, que é você diminuir a incidência de poluentes, de forma que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida na cidade. A segunda questão é o lançamento de gases de efeito estufa, que muitas vezes não fazem muita diferença numa cidade, mas têm uma enorme contribuição para um estado de emergência climática que nós já estamos atravessando, né? Então é muito importante que toda a tecnologia ela seja uma tecnologia livre de carbono, né? E aí eu acho que nós temos que evoluir ainda muito mais na perspectiva de conter essa emissão de carbono, sendo mesmo um veículo elétrico um veículo muito mais amigável, emite muito menos, mas no controle de poluição de carbono tem que haver uma melhoria extraordinária na sociedade humana para que a gente consiga enfrentar o grave problema das mudanças climáticas, né? Porque nós temos aí uma situação que não Sérgio, confortável. Nós temos uma situação de emergência. Isso exige um esforço muito maior no sentido de eliminar o lançamento de carbono. E aí, o primeiro ponto é realmente eliminar os combustíveis fósseis, né? E esse é o ponto que hoje pega realmente na discussão internacional sobre redução de emissões. Então, Flávio, o Carlos acabou de falar sobre outros, né, fatores que poluem o ambiente, né? A gente sabe que a gente tem passado por situações drásticas no meio ambiente. Eu queria saber de você quais são os principais desafios aí, no caso, enfrentados pela indústria automotiva na transição exatamente para os veículos elétricos, que são bem menos e que não são poluentes, né? Sérgio, o que eu vejo de maior desafio é o incentivo do próprio governo. Eu acho que para você conscientizar a população da utilização do elétrico, ela só vai se preocupar com o lado ambiental, de fato, a partir do momento que ela começar a ver esse veículo dentro de empresas, dentro do Estado. Então, eu acho que o primeiro passo para você conscientizar a população, não com um lado financeiro, mas com um lado sustentável, que hoje é uma minoria, infelizmente, que realmente se preocupa com o lado sustentável, as grandes empresas, são os órgãos governamentais começarem a trocar suas frotas para veículos elétricos, de forma a eles darem o exemplo para a população e tá sempre tendo programas de conscientização e de preocupação com o meio ambiente, para poder colocar dentro da cabeça do cidadão a real necessidade da gente
se preocupar com o lado sustentável. Não, concordo com o que você está falando agora, Flávio. Você falou da questão de conscientização, né, das pessoas, né, de terem carro elétrico. Agora você precisa ver um outro lado, né, a questão do custo, né, um carro elétrico é caro, né? Outra coisa também, a questão do abastecimento. Não sei também se isso já chegou a um ponto que está bem melhor do que no começo do lançamento dos carros elétricos, que é o abastecimento. Por exemplo, você pegar um carro elétrico que tem como é que é, o consumo, uma autonomia, né, bem menor do que um carro a gasolina, enfim. Você ter postos e ter para abastecerem esses carros, né? Você ter a máquina ali, ter coisa de elétrico para poder abastecer esses carros. Então, isso também é complicado. Poderia ou deveria baratear mais os carros elétricos para que as pessoas tenham acesso, possam ter esse acesso. Hein, Flávio? Sérgio, a nível de custo, o carro elétrico ele já foi realmente bem mais caro. Agora, a gente está tendo uma agressividade muito grande de montadoras chinesas dentro do nosso território nacional, onde os preços realmente dos carros não estão mais tão discrepantes como eram dos carros a combustão. Então, hoje você pega uma montadora que tem um preço de um carro popular que custa uma média de 30 mil mais caro do que seria um carro a combustão, essa diferença de preço você tira ao longo do tempo com o custo de gasolina que você gastaria por mês e com o custo de IPVA, que hoje é 1%. Imagina se tivermos a isenção 100% de um IPVA. Então, eu acho que essa primeira barreira, hoje ela já é muito mais fácil de ser quebrada. Agora a gente vai para uma segunda, que é o que você falou do carregamento, que também já está sendo rompida, onde hoje, como eu falei anteriormente, você tem um aplicativo que você consulta todos os lugares com ponto de carregamento. Então, se você vai fazer uma viagem Rio-São Paulo, tem diversos postos de gasolina ao longo do caminho que você pode parar para você fazer a sua recarga, e de maneira gratuita. Porém, hoje a maior dificuldade é o carregamento expresso, onde o consumidor está acostumado a chegar num posto de gasolina e em 5 minutos ele carregar. Hoje, com elétrico, isso não é possível. Fora do Brasil, existe tomadas de carregamento que você consegue carregar em 10, 15 minutos. É bem rápido. Porém, o que a gente tem dentro do Brasil, a realidade é uma média rápida de 40 minutos. Porém, você vai, para numa estrada, faz um lanche, quando você voltar, o seu carro já está 100% carregado. Então, acho que hoje essa barreira ela já não é tão grande como era alguns anos atrás. E, claro, você carregando todos os dias dentro da sua casa, se você vai fazer trajetos dentro do seu município, da sua cidade, você não vai ficar sem carga. Porque você vai para o trabalho, vai para a academia, faz o que você tiver que fazer, volta para casa e bota para carregar. São baterias de lítio com inteligência e que não são viciadas. Então, você pode carregar e deve carregar todo dia. E aí, Carlos? Concorda com o que o Flávio está falando? Eu gostaria... Não, eu digo em termos né, Carlos, a gente fala, mas o carro está mais barato, o carro elétrico. Né? Outro dia eu vi o anúncio de um carro elétrico pequenininho, cara. Um carro pequeno, cabia chinês, inclusive, viu, o Flávio? Né? Que é o tal do... esqueci o nome da marca, não me lembro. Mas chegava a 150 mil. Pô, não é qualquer pessoa, não é qualquer um que tem 150 mil para comprar um carro que se diz... Seria mais um carro, para mim, popular. Que um carro pequenininho, bem... Tudo bem com as suas tecnologias, enfim. Mas 150 mil, 160 mil, isso, o começo desse carro, o mais simples, né? Então você para e pensa, você fala, como é que eu vou ter essa grana para poder, né, custear esse carro? Aí você pega um carro que é combustível, você vê no mercado, ou que seja um carro usado, né? Você vai pagar menos aí, ou a metade disso. Só que você vai estar, claro, ajudando a poluir, né, ainda mais o nosso meio ambiente, né, Carlos?
Olha, eu queria colocar nessa questão, Sérgio, dois aspectos. Primeiro, carro elétrico é uma tecnologia e ela está Uhum, avançando. Nós temos o carro hidrogênio, que é uma perspectiva bastante interessante, também está avançando. E nós temos também uma questão que é o modelo de desenvolvimento que nós temos nas cidades, que é o uhum. incentivo do transporte coletivo e das pessoas se livrarem dessa questão da individualização do transporte público numa metrópole como São Paulo. Né? É. Então, essas questões são fundamentais para a gente discutir matriz de transportes e sustentabilidade, principalmente quando a gente fala de São Paulo. Se a gente tirar todos os carros movidos a gasolina e a diesel e colocar todos elétricos, a gente vai ter o mesmo problema de congestionamento, É. etc. Então, a questão é como é que a gente evolui para um modo mais civilizado em termos de transporte, com melhor qualidade de transporte coletivo, com metrô à disposição, como as cidades europeias fazem tão bem, e, é claro, a disponibilidade de veículos elétricos não poluentes, mas aí dentro de uma perspectiva de uma, eu diria, de uma retirada dessa carga tributária absurda que Uhum. o governo lança sobre os veículos no Brasil, não é? Quando a gente compara com outros países. Então, eu acho que tudo isso deve ser pensado em termos de sustentabilidade, até mesmo que o brasileiro, como você mesmo disse, não pode pagar R$ 150 mil, a média do brasileiro, para ter um carro para uso individual, né? Então, você pode optar por outros modais de transporte que sejam não só coletivos, mas também bicicleta, caminhar mais, né? E quem tem carro e pode deixar o carro em casa de vez em quando, como o rodízio obrigou a fazer durante um bom tempo, né? Então, eu acho que essa perspectiva de observar o carro como um elemento de sustentabilidade nas cidades, para uma mobilidade mais adequada ao tamanho da metrópole que nós temos, as implicações que o transporte individual gera, é muito importante que a gente reflita sobre esse aspecto também. É. Ô, Flávio, outra questão que eu não tinha me esquecido aqui de te indagar, te perguntar, e a questão da bateria, porque a bateria de lítio é como se fosse a bateria, é a mesma coisa da bateria de celular, né? Quer dizer, o carro, só que em outras proporções no caso do carro. Como é que vai ser, no caso dessa bateria, da troca da bateria, porque, claro, isso vai acontecer com a troca da bateria do carro daqui a um tempo, né? O custo dela. Isso já foi também trabalhado em cima disso para saber o custo da troca de uma bateria, né, que não é igual a uma bateria de celular? Não, Sérgio, o custo ele não vai ser na íntegra, porque a bateria de carro, elas são em packs. Então, quando você tiver a necessidade de fazer a substituição, vai ver qual é o pack de bateria que está com célula mais desgastada, que está fazendo a vida útil da bateria ficar reduzida, e vai ser trocada o pack, não vai ser trocado o integral. Então, vai Ah, ser periodicamente, vai se trocando uns packs de bateria, e isso, consequentemente, reduz bastante o custo. é bom saber, né, Carlos? É bom saber do que o Flávio falou agora. Eu achei que fosse, né, a troca da bateria, todo como se troca a bateria do celular, que é uma bateria também de lítio, né? Então você já tem aí, pelo menos, um bom consolo, né, Carlos? Para a questão do carro elétrico. Agora, É o carro. claro, eu acho Oi, que. fala. Pode falar. Não, é que realmente não dá para pensar numa tecnologia que você tenha que substituir uma peça tão importante como uma Pois é. bateria, não é? Toda, não é? Tem que ter um modelo que atenda Sim, ao consumidor também. exatamente. Agora, em termos de tecnologia, ô Carlos, que iniciativas podem estar sendo desenvolvidas aí no caso para combater a poluição, no geral, Carlos? Olha, nós temos uma frota circulante imensa em São Paulo, né? Como você disse, nós temos 9 milhões de veículos rodando em São Paulo, muitos veículos de passagem, entre esses veículos de passagem, por exemplo, caminhões diesel, movidos a óleo diesel. Na Alemanha, se desenvolveu um projeto que se chamava Nenhum Diesel Sem Filtro, tá? Então, a frota
já circulante, ela foi adaptada com catalisadores, com filtros específicos, que eliminavam até 99% da poluição, né? Então, houve uma adequação tecnológica para aqueles caminhões que, mesmo tendo um motor da série Euro 5, que era mais poluente, eles podiam contar no lançamento de gases na atmosfera com um filtro que impedia a poluição. Então, aí sim você tinha uma situação mais saudável. No Brasil, nenhuma iniciativa nesse sentido foi trabalhada. Então, nós estamos ainda gastando, né, os motores Euro 5 de uma geração bem anterior, e isso vai continuar por muito tempo. Caminhões e ônibus rodam 30 anos. Quando não rodam em São Paulo, vão rodar em outro lugar. Então, essa adaptação da frota, já que não dá para a gente substituí-la, né, de imediato, é preciso que ela passe por um sistema de adequação. A melhor forma de fazer isso é você instituir novamente a inspeção veicular, principalmente focada em veículos diesel, que normalmente estão desregulados e acabam provocando um dano enorme de poluição, principalmente com material particulado, PM10 e PM2,5. PM2,5 é carcinogênico. Ele entra pela narina e nem sequer é retido pela narina. Ele vai pelo sistema de pequenas veias diretamente para o sangue, né? Então, essa eliminação desses poluentes perigosos, decorrentes do diesel, principalmente, isso precisaria ser atacado de frente numa cidade como São Paulo. Ô, Flávio, você tem ideia, falando né, de quanto tempo teria aí para se substituir, como o Carlos acabou de falar, a substituição de frotas, né? Para carros, por exemplo, frota de ônibus ou de caminhões. Você acha que quanto tempo ainda levaria para se substituir para carros elétricos? Você tem ideia, alguma coisa assim? Sérgio, eu acredito que nos próximos 10 anos a gente já vai ter um número bem considerável 10 de anos? migração. Nos próximos 10 anos, até porque a gente está falando de ônibus, caminhões, a gente não está falando simplesmente de carro elétrico, né? Então, eu acho que, por conta de ser veículos pesados, eu acho que ainda vai evoluir um pouco mais a tecnologia para dar essa segurança para as empresas, para poder fazer essa mudança de forma 100%, né? Então, acredito que os próximos 10 anos a tecnologia já chegou bem perto do que é hoje a nível de combustão, para que eles se sintam confortáveis de fazer essa migração. Você está falando de tempo, né? Então, agora eu queria saber, Flávio, dos principais desafios enfrentados aí no caso, né, pela indústria automotiva na transição para carros elétricos, ô Flávio. Olha, o que eu vejo de desafio é realmente a carga tributária. Eu acho que se você tem um incentivo maior, como acontece em alguns países da Europa, a gente consegue baixar esse preço do carro, você consegue quebrar um pouco essa barreira de entrada que a gente já pontuou em outro bloco, e hoje a gente tem um imposto de entrada reduzido? Tem, mas ainda tem um imposto. Então a gente tem países que o veículo elétrico é zero de taxação. Então, se você consegue trazer isso para o Brasil, você gera um incentivo muito maior para o consumidor entrar dentro de um elétrico, porque o preço vai ficar bem próximo de um veículo a combustão. Aí realmente você acaba virando a chave da população. Aí é diferente, né, Carlos? Você tem um país onde a taxa de imposto é zero. Aí é uma outra história, né? Mas é o que deve ser feito, né? Porque aí sim o governo incentiva, estimula uma tecnologia não poluente. Mas eu gostaria de colocar um outro componente nessa história, que é a limitação de prazo para a venda de veículo movido a combustível fóssil, tá? A Europa está estabelecendo isso, ela estabelece um limite onde não vai mais se comercializar
veículo a combustível fóssil. Então, essa sinalização, em termos de tecnologia e de energia, você faz com que a troca seja mais rápida. Por exemplo, se você tem um crescimento da demanda por energia, no geral, por uso de veículos, e, por outro lado, você tem um crescimento da energia limpa, mas você não tem um processo que permita um decréscimo da fóssil, você acaba tendo uma demanda que cresce dos dois lados. Então, é preciso que você, ao mesmo tempo que você incentive a tecnologia limpa, você coloque uma barreira, né, nos limites da tecnologia fóssil. Eu acho que esse seria um momento ideal para o Brasil, até mesmo porque o Brasil está se lançando na aventura de explorar petróleo na foz do Amazonas, e petróleo em áreas de profundidade, que são, a gente sabe, episódios de possível risco, né? Então, é preciso que esse combate aos combustíveis fósseis ele seja melhor feito pelo Brasil em termos de colocar as balizas que permitam essa mudança. Fala, Flávio. Sérgio, Fala. Sérgio, o que o Carlos acabou de pontuar, ela não é muito distante do Brasil. Hoje já existe isso na Ilha Fernando de Noronha, né, onde, se eu não me engano, é 2015, mais ou menos, não tenho certeza, mas eles já colocaram esse limitador. Então não vai poder mais circular nenhum carro na ilha se não for elétrico. Então o governo ele está fazendo um incentivo para os moradores para começarem a fazer a substituição dos seus carros e colocaram essa barreira que eu realmente entendo que é fundamental para poder você bloquear a entrada de novos veículos. Não, e principalmente, né, para esse tipo de lugar, né, Carlos? Como o Fernando de Noronha. Obrigatório. Pelo amor de Deus, isso tem que ser exatamente obrigatório. Isso é fato. Exatamente. Cidades como o Fernando de Noronha, como ele citou agora, outros lugares aí que tem, né, que são cidades, que nem chama de cidades, né, são ilhas, enfim, são lugares em que você não tinha nem que ter carro, não precisava nem, né, se andar como mesmo o Carlos falou, né, Carlos? A mobilidade de andar de bicicleta, né, de tirar o automóvel, mesmo que seja elétrico, enfim. Né, Carlos? Sérgio, esse é o ponto. Muitos locais do mundo são áreas livres livres de veículos. Pois é. Você só pode usar bicicleta e olha lá. A Inglaterra está fazendo isso em muitas cidades, mas são áreas específicas da cidade que estão sendo adotadas para que você tenha a comunidade para o pedestre, aquele que utiliza essa área, inclusive, como espaço público, né? Então, essa tendência de você ter áreas livres de poluição, ela tende a crescer no mundo. É uma tendência bastante contemporânea. E, agora, como disse o Flávio, áreas de elevado potencial turístico, existem projetos de lei em andamento para que os municípios possam decretar maior severidade com relação aos poluentes que possam ser emitidos naquele local, né? Então, esse é um avanço importante também para a gente ir eliminando, ter ilhas livres de poluição, né? Inclusive nas grandes cidades. Ô Flávio, a gente está chegando já, Flávio e Carlos, a gente está quase chegando aqui ao final do programa, mas eu queria saber do Flávio quais são as tendências futuras, né, Flávio, previstas aí para a indústria dos carros elétricos. Sérgio, com certeza é a instalação de fábricas, principalmente de montadoras chinesas aqui no Brasil, onde estão entrando muito agressivo no nosso mercado brasileiro. E eu acredito que nos próximos anos, aí, pelo menos num curto prazo de 5 anos, a gente vai ter bastante montadora chinesa instalada em território nacional, já produzindo aqui, seja em Manaus ou alguma outra zona de incentivo fiscal, mas isso está num futuro bem próximo de acontecer. Perfeito. Ô Carlos, para finalizar, eu queria que você falasse para a gente qual é o papel da educação ambiental na prevenção da poluição, Carlos. Olha, se a gente pensar, eu estou sempre exemplificando
com São Paulo e a região metropolitana de São Paulo, que para nós aqui na LESP é bastante fácil de imaginar. Não é? Uhum. Por exemplo, você pode ter a informação à população da poluição a qual ela está submetida. Não é? Então, ela fica sabendo no bairro dela qual é a poluição que existe. Isso seria um sistema de monitoramento da qualidade do ar georreferenciado para a cidade que poderia possibilitar ao cidadão saber onde ele mora, qual é o tipo de poluente que tem. Para a área médica, possibilitaria dizer, olha, você mora em tal lugar, você tem problema respiratório, né? Esse bairro não é bom para você. Muda para o outro bairro que é melhor, tem uma qualidade melhor de dispersão, tem uma qualidade melhor anual, livre de poluição. Então, essa possibilidade de informar ao cidadão sobre a qualidade do ar que ele respira é fundamental. Isso deve ser georreferenciado. Né? E aí serve para a medicina, serve para o uso individual, serve até para a busca imobiliária de moradia. Você vai saber que um determinado local é mais poluído que o outro, então não tem tanto interesse. Mas para isso precisa de um grande programa de informação à população. Não é? E nós não temos isso hoje. Enquanto, por exemplo, em Paris, você tem um nível de alerta que diz, olha, para o metrô, aliás, para a circulação de automóvel, libera o metrô e para toda a produção no centro da cidade, para que a gente tenha uma despressurização da poluição. Em São Paulo é dito assim, se você sente garganta irritada, se você sente dificuldade de respiração, é porque isso é normal decorrente do episódio de poluição que nós temos hoje. Então, esse tipo de metodologia de abordagem dos problemas da poluição, ele acaba desinformando. Né? E, além disso, tem os padrões de qualidade do ar, que nós vivemos em padrões que não são reais, eles são intermediários para atingir uma meta futura. Então, tudo isso acaba sendo impeditivo de fazer chegar a informação à sociedade, uma informação segura, e ela não tem uma sensação ilusória de segurança. Não é? Então, eu diria que isso é informação e é possibilidade de acesso. Ok. Bom, a gente chegou ao final do programa. Flávio, você quer deixar algum recado, alguma mensagem aqui para o nosso telespectador? Queria agradecer o convite e deixar a população um pouco mais tranquila, dizer que o elétrico ele não é esse bicho de 7 cabeças e que vai ser um benefício próprio e para o meio ambiente. O que tem que melhorar é para o bolso, né, da gente. Tem que chegar a isso, eu sei que vai chegar, uma hora vai chegar. Carlos, obrigado pela sua participação, quer deixar alguma mensagem, falar alguma coisa? Eu que agradeço e torcemos por uma política de melhoria de qualidade do ar, sempre, né? É saúde, é saúde. É isso. Bom, obrigado aos dois aí, até uma próxima. Obrigado, Carlos, obrigado, Flávio. Até. Pois é, gente, o Alesp em Pauta de hoje chega ao fim. Espero vocês no próximo programa.